e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. E se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunha contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no Evangelho de São Marcos, fazendo essa caminhada durante a semana. O Evangelho que nos é proposto pela Igreja na liturgia da Santa Missa é o Evangelho de São Marcos. Hoje nós estamos no capítulo 6, do versículo 7 até o 13. Lembrando que nós estamos caminhando no capítulo 6, depois nós vamos entrar no capítulo 7. As exceções é quando tem alguma festa que as leituras mudam. E aqui nós estamos vendo hoje Jesus que chamou os 12. Quem eram os 12? Os 12 apóstolos, que Jesus escolheu lá no capítulo 3. Lembra que Jesus subiu no monte, rezou, escolheu aqueles que ele quis? Agora, Jesus faz o primeiro envio dos 12. O primeiro envio. Porque tem o segundo envio. O primeiro envio se dá agora ali na região de Israel. O segundo envio se dá depois da sua morte e ressurreição. Aí Jesus volta para a casa do Pai e manda os discípulos pregar o Evangelho para todas as nações. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Aqui está no capítulo 16 do Evangelho de São Marcos. Mas no capítulo 28 do Evangelho de São João, Jesus diz: ide e fazei discípulos meus. A pregação dos apóstolos deve levar as pessoas a uma conversão, a uma mudança de vida. Aí os pagãos e também os judeus, aqui no caso, eles devem se converter, mudar de vida, ser batizado e crer em Jesus Cristo. E crer na Santíssima Trindade, como eu sempre falo, porque nós cremos em um Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesse primeiro envio, Jesus já deixa bem claro que os apóstolos não devem ter apego nenhum às coisas materiais. As coisas serão providenciadas na medida em que eles vão pregando o Evangelho. Aí Jesus fala que eles vão expulsar os demônios, e eles expulsam os demônios da mesma forma como Jesus expulsou. Mas não é o apóstolo que tem o poder de expulsar os demônios. Não são os apóstolos que têm o poder de curar. Eles curam por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus, meus irmãos, se hoje você está ouvindo essa homilia, e se eu estou aqui como sacerdote do Altíssimo, sacerdote da Igreja Católica, devidamente ordenado na Igreja Católica, se eu estou aqui pregando o Evangelho, é por causa desta pregação dos apóstolos. Os apóstolos pregaram, o Evangelho foi sendo levado para todas as nações, até chegar aqui no Brasil. Como é bom ser católico. E é diante disso que hoje a igreja celebra uma jovem, uma adolescente chamada Águeda. É por isso que eu estou aqui de estola vermelha, comemorando
a entrada de Águida no céu. É interessante, meus irmãos, que quando um mártir ele é morto, na igreja nós dizemos que ele entrou na vida eterna. Ele nasceu para o céu. Então hoje nós estamos comemorando, ao mesmo tempo que nós comemoramos o martírio de Santa Águida, nós estamos comemorando o nascimento dela, da entrada dela no céu. E Águida também, ela foi atingida pela pregação do Senhor, bem nos inícios ali da era cristã. Ela era muito nova e já dentro do coração dela, ela desejou se consagrar a nosso Senhor, ser esposa de Jesus Cristo. Não tem coisa melhor do que uma jovem que se consagra a Jesus, que entra num convento e ali professa os votos de pobreza, castidade e obediência. Mas existia um homem muito rico, um cônsul chamado Quiciano, que ele se apaixonou, ele gostou de Águida e ele queria casar com ela. E Águida respondeu que não, que ela não ia, porque ela já era de Deus, ela não ia fazer isso. Quiciano, sabendo então desse desejo dela, porque para ele também foi uma humilhação, porque a mulherada queria ele, imagina um cônsul, um homem muito rico, e essa menina o rejeita. Então o que foi que ele fez? Ele mandou prender ela e tentou, ou melhor, ele tentou fazer com que Águida se tornasse uma bruxa. Águida não aceitou e aí ele viu que ela era cristã, porque até então ele não sabia que ela era cristã. E aí ele se aproveitou disso e fez uma difamação, ou seja, uma mentira, dizendo que ela era uma feiticeira, que ela era uma bruxa e por isso ela deveria ser presa. Quando Águida foi presa, ela continuou firme. Eu sou de Jesus Cristo, não vou abandonar Jesus para me casar com um homem neste mundo. Então ela foi submetida à tortura, no ferro e no fogo, meus irmãos. Uma jovem, idade ali, 12, 13 anos, mais ou menos, mas já tinha a sua fé firmada em Deus. Não conseguindo nada dela, eles pegaram e tiraram o seio dela, cortaram os seios de Águida. Mas graças a Deus, ela teve uma visão, e nesta visão apareceu São Pedro junto com um anjo, e ela foi curada disso. Mas imagine, meus irmãos, que tortura para uma mulher, aqueles homens pegarem nos seios dela, apertarem os seios dela, e depois cortar os seios dela. Que tortura! Mas mesmo assim, ela continuava sendo fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Não contente com tudo isso, porque não conseguiram nada ainda com ela, o que foi que eles fizeram? Mandou amarrá-la e depois arrastaram ela no carvão em brasa e no vidro. Olha só, meus irmãos. E fizeram aquela arruaça com ela, mas mesmo assim, ela continuou sendo fiel. Mas nesse tempo tinha um vulcão chamado Etna. Esse vulcão lançou a lava e ela foi atingida pela lava. Mas enquanto a lava estava pegando nela, ela rezou, se pôs em oração e ela morreu
dessa forma. Quanto sofrimento por parte dessa menina, aonde ela demonstrou a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos conceda a graça também nossa, a graça da fidelidade. Depois da sua morte, diante de situações do vulcão novamente, pediram a intercessão dela e, graças a Deus, as pessoas ficaram livres também. O vulcão não entrou em erupção. Ela é do tempo do imperador Trajano, que foi um que, perseguiu muito a igreja. No dia de hoje, peçamos então a Santa Águeda que todos os ensinamentos que os apóstolos deixaram para nós, e nós que somos de nosso Senhor Jesus Cristo, se acontecer de nós passarmos pela perseguição, uma perseguição que leva à morte, que nós sejamos fiéis perante tanto sofrimento, tanta tortura, como Santa Águeda foi fiel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima.